Salve, 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 nação rubro-negra. Boa noite para todos vocês. Ainda chegando agora às 7 horas em ponto para trazer algumas informações e atualizações do Flamengo. O Jorginho já tem tudo muito bem adiantado, já tem tudo muito bem ali acertado com o Flamengo e tem alguns detalhes da reunião que aconteceu ontem. Tem também a atualização do treino do Flamengo, Arrascaeta, Danilo, Pedro. Pedro já está de volta, está treinando com o grupo. Agora, cara, é questão de tempo dele ser relacionado e dele começar a jogar para ter ritmo de jogo. Tem notícia também sobre o Maracanã, sobre o estádio do Flamengo, algumas declarações do BAP referente aí à questão financeira e outros assuntos mais, e assuntos aí envolvendo também os bastidores, tá? Então, você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, participe bastante aqui nos comentários abaixo, deixe o like, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, não conhece Visão Rubro-Negra, compartilhe o nosso conteúdo que a gente quer aí, né, obviamente, alcançar outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, sem enrolação. Primeiramente, sobre Arrascaeta e Danilo, a expectativa confirmada hoje ao GE foi que ambos deverão estar à disposição do Felipe Luiz na segunda rodada da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo vai enfrentar o Central de Córdoba, da Argentina, no dia 9 de abril, na próxima quarta-feira, no Maraca, tá? E sobre o Gerson, o pai e empresário do jogador, o Marcão, também foi perguntado sobre o estágio de recuperação do atleta e o pai dele respondeu: está tranquilo, tratando aquela fisgadinha que tinha, deve estar um pouco triste pelo fato de não estar podendo entrar em campo com os companheiros e com os colegas. Mas, se Deus quiser, para ir bem nos próximos jogos, está sempre certo. Acredito que sim, joga na Libertadores, ele está se referindo quinta-feira. Ainda não conversei com ele, mas ele está em uma parte bem legal da parte física. Então, existe a expectativa que o Gerson, dependendo de amanhã e de quarta-feira, seja relacionado para o confronto contra o Tátira. E sobre o Pedro, nessa manhã de treino, Pedro finalmente participou, junto com todo o grupo, seu primeiro treino, mandou um recado animador nas redes sociais e escreveu: de volta, estava com saudade de estar junto de todos, somente agradecer a Deus. E ele botou uma passagem, 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, né? Alegrem-se sempre, orem constantemente, dei graça em todas as circunstâncias. E o Pedro ali postando aquela imagem, o Flamengo também, Flamengo TV postando um vídeo, né, dele já participando com o grupo. Isso para mim é uma excelente notícia. Se ele já está treinando, isso é questão de tempo dele ser relacionado e dele começar a ser utilizado aos pouquinhos, ganhando ritmo de jogo no momento certo. Antes da gente falar alguns detalhes, deixa eu fazer uma observação para o próximo jogo do Flamengo, domingo, 6h30, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É Vitória e Flamengo no Barradão. E uma boa parte da torcida rubro-negra está criticando a postura do Vitória com relação aos valores dos ingressos. O Vitória, ele colocou um preço, para quem não sabe, você que, né, eu moro aqui na Bahia, mas passando para a galera, no valor de R$ 230 para a torcida do Flamengo. E o time baiano afirmou que o preço dos tickets para os rubro-negros é semelhante ao que é cobrado para os da equipe da casa. O clube mandante até emitiu uma nota nessa tarde, colocando o Esporte Clube Vitória, informa que os valores cobrados para os torcedores visitantes no jogo entre Vitória e Flamengo no próximo domingo 6 são os mesmos valores cobrados para os nossos torcedores do setor arquibancada. Além disso, lembramos que no dia 17 de março de 2025, divulgamos junto à imprensa como seria nossa política de ingressos para o Brasileirão. Logo, não existe nenhuma cobrança abusiva. Agora sim, você que quer assistir esse jogo, se prepara. É 230 no bolso, tá? Para poder comprar o ingresso da torcida do Flamengo. Eu acredito que vai esgotar, porque a nação rubro-negra ela está presente, faz festa e lotação onde se encontra, mas que o preço está alto, disso aí a gente não está tendo dúvidas, tá? Referente ao Super Mundial, trazer uma observação também, vai ter, a FIFA fez um comunicado hoje que vai ter um duelo para definir o representante do grupo D, junto com Flamengo, Chelsea e Esperance de Tunísia, tá? A FIFA está planejando um duelo um jogo entre o América do México, que é o clube melhor colocado da Conmebol, dentro daquele ranking do clube da FIFA, e o Los Angeles Galaxy FC, que foi vice-campeão da Coca Champions, vencida pelo Leão em 2023. E o vencedor entraria nessa chave. Vale destacar que o novo participante não será decidido antes do dia 23 de abril, data para a qual está marcado uma audiência da Corte Arbitral do Esporte designada para resolver essa situação, tá?
Então, a partir dessa data em diante, deve acontecer esse jogo entre o América do México e entre o Los Angeles, que é um clube ali americano conhecido. Quem ganhar entra no grupo D para esse Super Mundial. Antes de falar algumas notícias dos bastidores do Flamengo sobre o BAP e tudo mais, trazer para vocês uma atualização do Jorginho. O Júlio Miguel Neto comunicou que ontem o José Boto se reuniu com Dudu Batista, que é o intermediário ali do volante ítalo-brasileiro, para discutir esses termos de transferência. Um dos principais pontos da conversa, que não é novidade, foi aquele famoso bônus de 2 milhões de euros que o clube inglês tem para pagar caso ele cumpra o seu contrato até o final, que se encerra dia 30 de junho. Jorginho, por sua vez, ele entende que falta pouco para atingir esse marco, por isso ele não vê com bons olhos se abdicar desse valor. Ele ficaria tranquilamente e esperaria os próximos passos relacionados, a isso. O Flamengo, no entanto, tenta convencer todas as partes envolvidas, intermediário, empresário, jogador e o próprio clube inglês, segundo o Júlio, para rescindir esse contrato, para que o Flamengo não precise arcar com esse pagamento de bônus. A intenção do clube carioca, né, do Flamengo, é contar com um volante já no Super Mundial. Então, reforçando para vocês aí que está conosco, o Flamengo quer contar com o Jorginho antes do Super Mundial. Até aí, ok. Para isso, o Flamengo está tentando uma liberação em maio. Existe também uma complementação de informação de que possivelmente após os jogos da Champions nessas quartas, principalmente se o Arsenal passar de fase ou não, então se ele for eliminado é mais uma certeza. Se ele não for, não tem problema. Existe a expectativa que ele assine um pré-contrato para o Flamengo se tranquilizar de que ele vai chegar e para que não haja nenhum problema mais com outras concorrências, tá? Amanhã tem 11h40, amanhã eu vou destrinchar mais alguns pontos e vou correr atrás de algumas informações complementares aí dos nossos colegas. Sobre o BAP, o nosso mandatário e presidente, ele está tentando vender a number rights do Maracanã, a fim até de aumentar a receita e diminuir o custo, né, e os gastos ali realizados. E o governo do estado do Rio de Janeiro deu uma sinalização positiva, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, deixando claro, né, nos termos ali da concessão, permitindo essa venda. Vale ressaltar que Flamengo e Fluminense estão renovando nessa parceria com o Manto Sagrado por mais 20 anos, que aconteceu, não lembro se foi setembro do ano passado, e a ideia do BAP com isso é reduzir o máximo possível para ambos de custos. Além disso, a diretoria rubro-negra já tem até uma avaliação de quanto poderia arrecadar com uma possível negociação, mas os valores estão sendo guardados em segredos pelo clube. Além disso, ele também foi questionado pelo MengoCast com o João Guilherme sobre o nosso estádio. A gente fala muito do Maraca, mas e o nosso estádio, que já tem terreno, que já tem ali, né, os próximos passos para acontecer? Ele garantiu que não quer comprometer a performance esportiva, nem o caixa financeiro do clube, porém, esse estádio vai sair, abre aspas, para o BAP. Claro que o Flamengo terá o seu estádio, eu não tenho dúvidas disso, mas esse estádio não vai vir a custo de performance esportiva. Não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada. Nós também não teremos um estádio se tivermos que virar uma empresa, ou seja, SAF. O Flamengo não está à venda. Ah, mas é só 30%. Não tem isso de 30%. Não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. O Flamengo não vai comprometer sua performance nem a soberania do clube virando SAF, né, para ter esse estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo. O Flamengo vai fazer 130 anos e nós temos várias casas pelo Brasil. A maioria dos lugares que jogamos fora do Rio nos sentimos em casa. Vamos ter um estádio, mas não será às custas de sofrimento do torcedor ou do sofrimento do caixa e da soberania, confirmou o BAP aí. Eu quero saber a sua opinião, se o BAP está certo, coloque aqui abaixo nos comentários. E ele também, só para complementar aqui, a gente partir para o próximo assunto, ele deixou bem claro que já foi discutido dentro do clube sobre o Campeonato Brasileiro, já foi repassado todo o valor de premiação de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, que tem um peso menor, e deixou bem claro que no entendimento da cúpula, do José Boto e também do Felipe Luiz, o Campeonato Brasileiro vale muito mais. Então, óbvio que o Flamengo vai lutar pela Liberta, que é a segunda prioridade, óbvio que o Flamengo vai lutar pela Copa do Brasil, porém estão animados com a questão do brasileiro nessa temporada de 2025, tá? Então, só reforçando isso aí para vocês. Falando em brasileiro, na quinta rodada tem um clássico, Vasco e Flamengo. O Vasco é o mandante.
há pouco tempo, antes da gente começar esse giro de informações, o Pedrinho, presidente do Vasco, ali no podcast vascaíno, ele disse que vai encaminhar um ofício para disputar esse clássico em São Januário. Abre aspas para o Pedrinho. Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário é 90% a 5%. Os outros 5% ficam com a questão da segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. Então tá aí a informação passada para vocês sobre essa possibilidade. Não vai desistir, tá? Não vai desistir o Pedrinho sobre esse jogo acontecer na casa dos Cruz Maltinos. O que é o risco? Vamos aguardar aí a justiça, vamos aguardar a polícia e o posicionamento de todos para, assim que tiver alguns detalhes, passaremos aqui para vocês, tá bom? Só para deixar claro a respeito dessa situação. Deixa eu abrir um parênteses aqui, uma notícia que acabou de sair do Jorginho, que o Gabriel Reis trouxe, tá? Não há necessidade do Jorginho assinar pré-contrato com o Flamengo. O acordo é para que o Arsenal reincida o contrato com ele ao final da temporada, em maio. Poucos dias ele assina o contrato com o Flamengo. Depois, serão poucos dias entre a rescisão e a abertura da janela para o Super Mundial, sem necessidade desse pré-contrato. Pode assinar? Sim, mas não há necessidade. Está aí uma informação atualizada nesse momento que eu já estou passando para vocês aqui, referente ao Jorginho, tá bom? Coloque aí a sua opinião sobre tudo nos comentários, a gente quer saber. Contagem regressiva, né, para que esse jogador pinte no Flamengo, contagem regressiva para o retorno do Pedro e contagem regressiva também para essa Libertadores. Não se esqueça, deixe o like, se inscreva. Amanhã 11h40 aqui no Visão Rubro Negro nós estaremos de volta. Fui, nação!